Bom dia a todos vocês. Eu estou gravando esse vídeo porque algumas pessoas me procuraram querendo que eu explicasse um pouco melhor o que é a jornada vivendo sua vida com propósito e sentido. Elas querem saber como será a dinâmica, como eu vou apresentar e uns breves comentários sobre o conteúdo. Eu vou fazer breves porque senão esse vídeo fica muito grande e depois fica difícil de fazer a postagem, né? Eu sou um grande estudioso, pesquisador, leio muitos livros e todas as coisas que eu percebo, que eu concebo ou que a minha consciência me permite perceber, imediatamente eu digo isso a vocês com muita sinceridade, eu reflito em tudo aquilo que eu faço, tanto no meu trabalho pessoal como coaching, como astrólogo, como também nas minhas palestras, seminários, jornadas. Esse é o meu foco inicial. Essa jornada eu venho desenvolvendo há muitos anos e ela nunca está pronta, porque eu também nunca estou pronto. Estou sempre numa versão beta, que é uma versão que está sempre se superando, se melhorando. Mas essa é a última versão dessa jornada. Eu começo falando sobre 4 perguntas que sempre nortearam a minha vida. Primeiramente, quem somos nós e o que estamos fazendo aqui? Que foi o tema da primeira live que eu dei na semana passada. Então eu vou abordar a nossa verdadeira origem, aquilo que nós realmente somos como seres humanos, porque esse é o ponto de partida, um entendimento claro da nossa natureza que vai facilitar a compreensão e a vivência da nossa vida de uma outra forma. E segunda vem a segunda pergunta, onde estamos? Então eu abordo o modelo de vida ou paradigma de vida atual, que é um paradigma praticamente mundial, porque as influências hoje são muito rápidas, muito grandes e a gente começa a criar um padrão comum. Esse modelo já não nos serve mais, ele se tornou um modelo limitante e eu mostro como é que ele se desenvolveu. E vem a terceira pergunta, para onde nós estamos indo? E o novo paradigma, o novo modelo é a consciência planetária de síntese, que é uma mudança muito significativa em relação a esse paradigma atual. Esse paradigma, esse novo modelo de vida já está se desenvolvendo. E eu vou mostrar de onde ele se originou, como ele começou. E vem a quarta pergunta, que é a que vai dar origem a praticamente toda a jornada. Como é que a gente faz para fazer essa transição? Como é que eu faço para viver isso? Eu começo abordando as 6 grandes necessidades do ser humano, as 4 básicas, que são as que nós todos vivemos, e as 2 últimas, que são necessidades mais profundas, de maior nível de consciência, de transcendência. E aí eu abordo como a gente faz esse salto das 4 primeiras para as outras 2. E mostro uma série de slides que representam o ciclo da renovação humana, para a gente entender como é que esse processo se faz. Com base nisso, eu criei um modelo. E o modelo tem basicamente 2 pontos principais. Um que se refere à nossa vida humana, e o tópico, o nome, o foco que eu dou é superando a tendência de você continuar sendo quem você vem sendo, porque a gente tem que se recriar, tem que ressignificar a nossa vida nesse momento tão importante. E o segundo, que é desenvolvendo evolucionários conscientes, que tem a ver com o nosso processo da consciência. Por que só 2? Porque isso é a base da nossa vida. A nossa vida tem dois focos principais. O foco da matéria, que é o foco humano, da nossa vida pessoal, da sobrevivência, com tudo que se refere a viver uma vida no planeta. É muito importante isso, porque cria base, né? Mas muitas pessoas estão vivendo essa vida já desanimados, não estão colocando um propósito naquilo que vivem e fazem. Então, com o tempo, a gente começa a trabalhar, digamos assim, já sem essa força, esse ânimo, essa motivação interior. Isso cria um vazio. E esse vazio a gente não tem como conviver com ele. Começamos a buscar vários tipos de compensações para tentar preenchê-lo, sempre de fora para dentro, o que não vai resolver. Então, o foco é encontrar esse propósito, esse sentido. Perceber que em qualquer época da vida a gente pode percebê-lo e criar condições de poder vivê-lo. O nosso modelo diz, ganhe bastante dinheiro para um dia você se aposentar ou parar de trabalhar e você então começar a desfrutar da vida. Sinceramente, isso não tem sentido.
O foco não é parar de trabalhar, o foco é trabalhar a vida inteira, mas não é trabalhar no sentido como a gente coloca hoje, como fosse um peso, uma obrigação, um ônus, rotina. Trabalhar naquilo que te preenche. Por que você vai deixar de fazer isso? Então essa é a primeira parte. Para fundamentar essa primeira parte, eu me baseei numa pesquisa do Instituto Gallup, junto com a Universidade de Virgínia, por meio da qual eles entrevistaram 140 mil pessoas em diversos países do mundo, porque senão seria apenas uma visão regional ou de um país, né? Em 132 países diferentes. E a pergunta, basicamente, obviamente haviam vários, mas o foco era o que é que realmente produz um sentido à sua vida. E eles resumiram toda essa pesquisa em 4 pontos, que são os 4 pontos, ou os 4 princípios de um viver com sentido e propósito, que eu vou justamente explorar nessa primeira parte da jornada. Para fazer isso, eu criei 6 pontos, 6 formas de viver esses princípios. A primeira é perceber os seus pontos fortes, seus talentos, aquilo que te motiva e inspira na vida, que é para poder perceber o que pode criar um sentido para você. Segundo, é criar essa visão de futuro. Como eu quero viver, a que eu quero me dedicar, qual é a minha forma de ser, que vai permitir que esse propósito seja vivido, independente da condição de vida que a pessoa possa ter hoje. A partir daí, nós comentamos como superar o estresse do cotidiano, porque o estresse não é uma doença, mas ele produz várias doenças. E ele afeta muito a nossa energia, a nossa disposição. E aí vem a 4ª etapa, que é a superação do que limita, as nossas crenças, a nossa forma de ver o mundo, que limita muito. E aí a 5ª etapa é o desenvolvimento de atitudes e posturas relacionadas à forma de viver que você definiu. E por último, a criação de ações que vão permitir que todo esse processo seja de fato transformado em realidade. Essa é a primeira parte. A matéria está se resumindo aí. As duas são importantes, porque as duas se apoiam numa espécie de uma espiral coevolutiva no sentido de uma evolução com cooperação das duas. Nenhuma das duas sozinho vai resolver. Eu sou carioca, fui criado a minha vida como jovem adolescente na praia, e eu vi isso muitas vezes, essas esculturas de areia que vocês todos já viram. Se você pegar areia seca, você não consegue fazer nada, porque ela não tem firmeza. Se você for na água também, ela não tem como se sustentar sozinha. Mas se você molhar a areia com um pouco de água do mar, o que acontece? As duas se sustentam e você consegue fazer os castelos. É a mesma coisa na nossa vida. Precisamos da matéria, do dia a dia, do lado pessoal, mas também precisamos do nosso lado espiritual, da nossa transcendência, do ir além de nós mesmos. Então eu abordo e explico como somos formados como seres de energia, porque nós somos seres de energia, tudo é energia. Hoje em dia a gente não tem nenhuma questão sobre isso, porque a física quântica nos demonstra claramente. Vamos entender os nossos corpos e veículos sutis, os nossos centros energéticos, os nossos chakras, que são centros de captação, distribuição, transformação de energia, centros de consciência, e perceber como a energia circula por todo o nosso veículo humano. Da mesma forma como o sangue precisa chegar a todas as células do nosso corpo, também a nossa energia precisa chegar a todas as células do nosso corpo, porque elas é que vão dar vida ao nosso veículo. Se a gente não consegue fazer isso, que é o normal, porque nós estamos sujeitos a impressões mentais, impressões emocionais, a gente cria bloqueio nesses centros energéticos, a energia não flui. E quando ela não flui, cria bloqueios que podem se transformar em doenças, ou se elas se persistirem, em doenças mais sérias. Então a gente precisa fazer essa energia circular e vamos ver como fazer isso. Em síntese, esse é o processo. Muito bem, e termino a jornada abordando muito esse momento atual. Eu gosto muito de dizer isso, um momento de uma mudança impressionante, de um processo qualitativo no planeta que nós nunca vivemos. Uma oportunidade de crescimento impressionante, volto a dizer isso. Mas a maioria de nós não sabe, a gente vive como se nada tivesse acontecendo. A única coisa que está atrapalhando um pouco é o Covid, né? Mas a gente mais ou menos já está se acostumando com isso. Mas não. Durante muitos anos, várias pessoas trabalharam esses dois polos, humano e transcendência, mas com uma dificuldade muito maior. Nesse momento, o processo de ir além de si mesmo está extremamente facilitado. É lógico que essa energia, se você não a usa bem, ou se não a usa
Ela cria mais desequilíbrio do que um apoio. Mas se você sabe usá-la, ela é um impulsor impressionante para a nossa transformação. Eu criei um guia do participante para facilitar a condução da jornada. Nesse guia eu coloco 5 grupos diferentes de perguntas de reflexão que nós iremos abordando ao longo dos 5 dias de encontro da jornada e também 9 textos que eu escrevi que vão fundamentar as diversas partes da jornada. O primeiro é a dinâmica do processo evolutivo, coerência interior, a busca de sentido na vida, um texto sobre meditação, um texto sobre estresse, um outro sobre reflexões sobre a visão do futuro, reflexões sobre o processo da mudança, entender como é que é a origem do bloqueio dos nossos chakras, é um outro artigo, e o último, pontos sobre a nossa transcendência. Também coloco uma bibliografia para vocês poderem depois prosseguir aprofundando as coisas que a gente vai colocar e compartilhar. Vocês já sabem, a nossa jornada vai se dividir em 5 encontros, 3 aos sábados, das 9 ao meio-dia, e 2 quartas-feiras, das 7 às 10 da noite. São 3 sábados, dia 7, 14 e 21 desse mês de novembro, e 2 quartas-feiras, 11 e 25 de novembro. Bom, é um resumo bem rápido. Eu espero que vocês se animem. Com toda sinceridade, coloquei muito da minha qualidade, da minha consciência nesse trabalho. Eu tenho certeza, falando assim muito honestamente, que ele vai ser de grande benefício para você. Se você se decidir, eu espero você lá. Muito grato e um bom dia a todos vocês.